dessa tecnologia, mas eu vou tentar fazer uma apresentação que eu montei para vocês na noite de hoje. Vamos ver se eu consigo. Certinho, pode apresentar a sua tela. Obrigada. Estou com dificuldade, mas chegarei lá. Não estou entendendo porque não está aparecendo. Aparecendo. Está aparecendo aqui. Que bom. Chegamos lá. Eu peguei na internet, tenho a impressão que esse é o da engenharia de petróleo, né? Espero que seja, que tinha escrito FAO. Eu achei muito bonito esse brasão, vamos dizer assim. Então, Setembro Amarelo, essa campanha do Setembro Amarelo, falar é a melhor solução do CVV, é importante para a gente compreender como é que se está falando em relação a suicídio e, ao mesmo tempo, assumindo-se que falar é a melhor solução. Essa campanha do Setembro Amarelo, ela foi introduzida no Brasil em 2015, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina e a participação do CVV. Qual a importância dessa campanha Setembro Amarelo? É importante porque é uma campanha para conscientização, para se falar de algo que é uma questão de saúde pública e cujos números são preocupantes no Brasil e no mundo. Então, o primeiro objetivo da campanha é esse, não é? Porque suicídio é algo que está entre nós. Então, se a gente parar um pouquinho para refletir sobre ele, é possível que pessoas, ou então conhecidas nossas, né, tenham praticado o suicídio. Ele é percebido, portanto, ele é sentido quando nós estamos diante de um quadro de suicídio, ele é pensado, né, há uma pesquisa da Unicamp que fala, cujo resultado diz que 17% da população já pensou em algum momento da sua vida em praticar o suicídio, e ela impacta, né? Ela impacta a família, aos amigos, impacta os colegas, impacta toda a sociedade. No entanto, ele não é falado, ele não é olhado, ele não é cuidado. E aí é que nós precisamos falar sobre isso, né? É preciso romper esse silêncio. É uma epidemia silenciosa, uma epidemia também silenciada, e é preciso, sim, que nós tomemos conhecimento disso, né, para que possamos investir na prevenção. Então, por que é necessário falar se é algo que nos dói falar? Nós não somos acostumados, mesmo os profissionais de saúde, né, os alunos da área de saúde, esse é um tema que seja abordado
né? Nem o suicídio e até mesmo a questão da morte. Então, é necessário, sim, falar, porque precisamos conhecer, saber que existe, saber que temos um problema sério, que é uma questão de saúde pública, e esse problema, essa questão, não precisamos apenas conhecer, precisamos também ter convicção de que precisamos agir. Só para dar alguns números a vocês, a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. Então, esse é um dado extremamente sério, porque isso representa 32 suicídios por dia. Na realidade, nós estamos falando de suicídios que foram notificados, né? Mas a subnotificação é muito grande. Ainda, embora a notificação seja compulsória, mas existe tanto do lado da pessoa que notifica, quanto da família em que gostaria que o irmão, o filho, né, tivesse no seu atestado que a causa foi suicídio, isso, pelo menos, uma subnotificação em torno de... Então, se a gente colocar esses 20% em cima desses 32 suicídios, a gente vai ver que os números realmente são altos, mas mais ainda relevantes. Continuando nos nossos cálculos, isso representa 960 suicídios por mês, quase 12 mil por ano. Então, a gente não está falando aqui de números, a gente não está falando apenas de estatística da Organização Mundial de Saúde e do Ministério de Saúde do Brasil. A gente está falando de brasileiros e brasileiras que se dão acontecem, não é? Que estão em tamanho sofrimento e tamanha dor que chegam a praticar o suicídio. Quando a gente vai ver a incidência do suicídio, a gente vê exatamente que essa faixa, né, de 15 a 29 anos tem uma incidência muito alta. Então, nesse momento, penso eu que eu estou conversando, não é, com pessoas que estão dentro dessa faixa e que são os alunos do curso de Engenharia de Petróleo da UFAL. Então, há, com certeza, né, uma necessidade muito grande de a gente compreender que é preciso agir, né, ter a convicção não só de que isso existe, mas arregaçar as mangas e passar a contribuir para que esses números diminuam. E porque, muitas vezes, a gente nem se dá conta, né, que isso acontece. Porque falar sobre o suicídio ainda é um tabu. É algo que a gente prefere não falar, como se não falando não existisse. Esse tabu, ele depende de vários fatores. Um deles são as crenças, não é? São as crenças. E essas crenças, eu não estou falando das crenças religiosas, né? Porque as religiões assumem o suicídio como falta de Deus, né? Como a pessoa não tem fé, a pessoa está, inclusive, né, a pessoa está dominada pelo demônio. Mas tem a crença de que não se deve falar de suicídio para não incentivar ou motivar alguém a falar, a praticar o suicídio. Não é assim.
Se nós tivermos alguém que a gente veja que está com dificuldade, que está em conflito existencial, que está dando sinais de que não está bem, vamos chegar junto. Vamos chegar junto dessa pessoa e conversar abertamente o que é que está ocorrendo com ela naquele momento. Um outro fator são os julgamentos. Esses julgamentos, né, são tão danosos, tanto nesse sentido que eu falei há pouco, né, da pessoa estar sendo julgada, que está numa ideia suicida, porque está com demônio, por exemplo, ou a família ser julgada, né, não soube criar o filho, não soube dar a ele a visão, a religião, a visão de Deus, não deu a assistência de vida. Então, isso são julgamentos que causam muito dano, porque causa dano à pessoa que está passando pela dor, pelo sofrimento, e causa muito dano àquela que fica se o suicídio ocorrer. Não é? São pessoas que ficam, além do luto pela perda do ente querido, o luto por ser julgado incapaz de impedir algo que não estava dentro da sua possibilidade de fazer. A cultura que ser forte, né? Muitos dizem que o suicídio ocorre porque a pessoa é fraca, a pessoa não tem coragem de enfrentar a vida. E isso é também muito danoso, porque principalmente os meninos, as meninas também, mas principalmente os meninos, eles são criados, né, naturalmente, para serem homens, né, para não chorar, não chore, você, às vezes, se fala até de uma forma muito contundente, né, entupa-se, não é? Não, você não é um mariquinha para estar chorando, você precisa ser homem, em frente. Então, vai se criando nessa cultura de que ser forte é isso, é não ter emoções, é não expressar as emoções e os sentimentos. Então, quando na idade, né, quando chega na adolescência e adulta, tem que ser forte, mesmo quando está passando por um período da vida que causa dor, causa sofrimento, por estar entrando, por exemplo, numa depressão, por estar com uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, mas não pode falar, porque se falar é visto e aí ele se vê como uma pessoa fraca, um fracassado. Um outro fator gera a vergonha de falar. E aí não é apenas a vergonha de falar que está sofrendo, mas também a vergonha de falar, muitas vezes, do que descobre que é. Isso é importante que a gente fique atento, porque ainda há um preconceito muito grande sobre determinadas situações na sociedade, e aí quando a gente tem preconceito, a gente julga, né, e o outro fica sem condições de falar. Então, um adolescente que está num período difícil de transformação, que, por exemplo, se descobre com descobre na sua essência, né, a sua sexualidade, fica, né, se achando com vergonha de falar, sem perceber que isso é a sua essência, né? Não tem por que ter vergonha, mas ainda nessa cultura fica se
se não se percebendo que não tem com quem desabafar. Fica preocupado, né, de falar para um amigo mesmo, de os pais, de receber os julgamentos, de não saber como é que vai ser compreendido. Isso pode gerar, são fatores que fazem com que, não se fale sobre os tabus que impedem de falar sobre a possibilidade de um suicídio, se há uma questão mais essencial na vida do outro. O suicídio é mútuo, né? Então é importante que a gente, que não é um ou outro fator que vai trazer a pessoa a ideia e até a prática dele. Mas é importante que, ao reconhecer o que a pessoa está, ele seja compreendido na integralidade do seu ser. Então, agir tanto o poder público, não é? Para que essa epidemia não continue silenciada e traga para a população na prevenção, quanto na pós-venção, não é, do suicídio. Nós estamos falando de algo que a psiquiatria nos informa que cerca de 94% a 96% das pessoas que praticam suicídio têm algum transtorno mental, né? Desde transtorno de ansiedade, a depressão, a outros transtornos na saúde mental. É necessário que haja políticas públicas bem definidas, que haja acesso da população a os equipamentos de saúde mental e que a política de prevenção ela seja bastante expressiva para que se evite tantos casos, né? Há também a sociedade, né? A sociedade pode, sim, agir, e é por isso que nós estamos aqui conversando também, né? Nós somos a sociedade. Às vezes a gente fala assim, a sociedade brasileira, e nos esquecemos que somos a sociedade brasileira. E é por isso que logo no início eu parabenizei vocês por essa cidadania, né, por se colocar também nessa perspectiva de compromisso com a vida. Nesse aspecto, como entidade da sociedade, está o CVV. O CVV é uma entidade, né, humanitária, filantrópica, é o centro de valorização da vida e o trabalho é totalmente voluntário. Então, quem é voluntário do CVV? É aquela pessoa que se dedicar a compreender o momento da dor do outro, o momento com que o outro o procura, busca o serviço do CVV, num trabalho totalmente voluntário. É, portanto, uma entidade filantrópica, humanitária, sem fins lucrativos, sem nenhum vínculo político, sem nenhum vínculo religioso. O CVV já tem 58 anos de idade. Ele foi fundado em 1962, espalhou-se pelo Brasil, de modo que está em 23 estados e no Distrito Federal, com 123 postos, a semelhança desse nosso aqui, posto CVV Maceió, e cerca de 4.200 voluntários espalhados nesses postos, né? Para dar uma ideia a vocês do trabalho e da demanda em relação a essa questão do suicídio,
Em 2019, o CVV fez 3 milhões de atendimentos. E por que foi possível esses 3 milhões de atendimentos? Primeiro, que aos postos, aos voluntários, e o serviço, para falar mais claro, se você ligar aqui de Maceió, você poderá ser atendido por um voluntário de São Paulo, um voluntário do Maranhão, um voluntário de Minas Gerais, porque a disponibilidade da rede vai encontrar aquele telefone que naquele momento está se atendendo. Qual a nossa missão do CVV? É valorizar a vida, contribuindo para que as pessoas tenham uma vida mais plena e, consequentemente, nós estamos, né, no Brasil, prevenindo o suicídio. Interessante lembrar, dizer a vocês que o CVV iniciou através de um grupo de jovens, assim como vocês, da diretoria da SPE. Jovens, né, que queriam contribuir em cidadãos e encontraram essa forma, né, através de um momento especial, alunos de graduação lá em São Paulo, né, alguns de engenharia, e eles disseram, né, que poderia ser fazer um trabalho humanitário prevenindo os genocídios de março de 1962, e esse centro de avaliação da vida, ele continua ativo desde então, né, e vem trazendo para a população brasileira, para as pessoas que precisam ser ouvidas, a oportunidade de poder ligar para o CVV e ter com quem desabafar. Os especialistas afirmam que a maior parte dos suicídios poderia ser evitada se na hora decisiva alguém estivesse por perto. Então, os voluntários do CVV se dispõem a ser esse alguém. Basta ligar, ou então acessar através da internet. O voluntário do CVV, ele escuta o seu desabafo. Não é apenas ouvir o que você está falando, é escutar. Escutar com compreensão, respeitando você, o que você está colocando, o que você está desabafando, não é? Tendo uma compreensão de quanto é importante para você esse desabafo. Aceitar, né, o seu desabafo, aceitar você na sua essência, isso não dizer concordar ou não, simplesmente aceitar você como é ou você como está. Né? Se colocar junto nesse, você se sinta realmente acolhido, incluído com a sua história na percepção do outro. Isso sem julgamento. Né? E aí, quando a gente fala sem julgamento de outro, quando alguém vem desabafar, vem contar uma história sua, a gente até para e já fica elaborando uma resposta. Deixa de escutar o outro, para já ir pensando o que é dizer. E quando diz, muitas vezes é julgando a pessoa.
Às vezes saem frases assim, mas eu não já tinha lhe dito isso? Você está passando por isso porque quer. Por que você não sai dessa? Você está, não é, colhendo o que plantou. E por aí vai. Ah, mas você também é muito tola, né? E vai julgando. E a pessoa que naquele momento queria ser compreendido, queria ser entendida, queria ver entendida a sua dor, fica bem, com certeza fica muito pior. A sua autoestima, né, com certeza sofre com esses julgamentos que são agressões, com certeza são agressões, né? Sem crítica. É tão fácil criticar o outro, como é difícil a gente se perceber nesse momento. E aí, não é? A gente ouve do outro, a gente projeta no outro as nossas próprias indisponibilidades. Então, mas você também, como é que você não viu isso? Mas você é muito intolerante. Isso era tão fácil, bastaria você ter um pouco mais de paciência. Mas também você cobra muito dele ou dela. Mas você também faz muita pressão no seu filho. E por aí vai, né? A gente vai colocando no outro mais dificuldade, mais percepções de que não serve para o que está fazendo, muitas vezes. Sem dar conselhos, né? Como é fácil a gente dar conselho ao outro. Se eu fosse você, eu faria isso, isso, isso. Mas o outro pode não estar naquele momento com a possibilidade de receber esse conselho, porque não está em condições de fazer. Então, quando você dá conselho ao outro, você diminui o outro. Você se coloca acima do outro. Eu sei o que você pode e deve fazer. Veja que situação, não é? Como eu, tendo acabado de ouvir uma história, eu já encontro a solução, e a pessoa que estava vivenciando não teve condições de chegar a essa conclusão, a esta solução, até essa pessoa que não teve essa percepção, mas que é, na realidade, uma dificuldade momentânea dela, não é, de encontrar essa solução. E aí a gente se posta como Senhor da verdade, Senhora das certezas, e vai dizendo ao outro o que o outro deve fazer. Muitas das vezes, a gente diz que se fosse eu, mas nem tem a experiência, nem a vivência de passar próximo do que a outra pessoa está passando, para saber se realmente teria condições daquela solução que sei que faria. No voluntário, CVV atua no anonimato. E quer dizer, a pessoa que liga, ela não tem o registro do seu telefone, do seu número de telefone para o voluntário. Para o voluntário, é uma pessoa. Não é fulano, não é beltrano, não mora aqui ou ali, o seu número não é esse ou aquele, é uma pessoa. É uma pessoa que está buscando ajuda. E a sua vontade, o seu voluntariado para o qual você se capacitou é dar ajuda. E essa ajuda é dar apoio emocional a essa pessoa. Algumas pessoas, às vezes, até dizem o nome, mas aquele é o nome daquela conversa, porque permanece no anonimato.
Então, importante para a pessoa não estar sozinho naquele momento de tanto sofrimento, de tanta dor. E para isso, ela tem que ser acolhida, não julgada, não criticada, não dizer o que deve fazer ou o que não deve fazer. Ela precisa de colo, ela precisa de calor humano, ela precisa de se sentir respeitada, compreendida, de perceber que o outro está entendendo aquela dor, aquele conflito, aquele momento pelo qual é passando. Então, é o acolhimento, né, que o voluntário deve fazer e faz durante o atendimento. Dar apoio emocional. Apoio emocional não é acompanhamento psicoterápico, né? Não é uma relação de psicoterapia. Psicoterapia é para ser dada pelas pessoas que são para isso qualificadas, psicólogo, psiquiatra, né? O voluntário do CVV dá apoio emocional. O CVV é um pronto-socorro emocional. E isso ocorre em absoluto sigilo. A pessoa que liga para o CVV pode ter total confiança que aquela conversa que ocorrer entre ela e o voluntário não será passada adiante, mesmo entre voluntários. Isso é uma questão de respeito. A história da pessoa pertence à pessoa, não pertence a mim. Eu não posso invadir a privacidade do outro, porque ela tem o direito, né, e eu o dever, ela o direito de ter a sua história, e eu o dever de respeitar sem invadir, sem essa violação de direito. Isso, comumente, não é muito exercitado, né? Quantas vezes a gente ouve a história de uma pessoa e vai passando adiante. Muitas vezes sem nem mal intenção, comentário. Mas quando a gente está fazendo isso, a gente estará violando o direito do outro de ser respeitado na sua história. Não precisaria nem que o outro pedisse, olha, não conte a ninguém. Seria pedra angular, não contar a ninguém. Aquilo faz parte da história do outro, que confiou em você para desabafar e contar, tendo absoluta certeza que você vai guardá-la sem passar adiante, porque a história não é sua, a história é do outro. Então, como se fala com o CVV? Primeiro, né, o número 188, como eu já adiantei. É um número em rede no Brasil inteiro e é um número gratuito. A pessoa pode ligar de qualquer tipo de telefone, do celular, do telefone fixo, do orelhão, né, em lugares que ainda tem orelhão, é totalmente gratuito. Pode acessar também através do site que está aí, né, www.cvv.org.br. Aqui nós temos o Facebook, temos o Instagram, não é? Temos também o e-mail, como está aí na tela, e para os jovens, principalmente, para todas as idades. Principalmente os jovens, há os serviços do CVV virtual e do CVV web. Basta entrar pelo site e aí se dirige a um desses dois serviços que também é atendido. Seja por chat, seja por e-mail, o atendimento ocorre. Esse vídeo que eu estou colocando para vocês, ele faz parte de um conjunto de vídeos educativos que o CVV, em parceria com a Unicef, criou em 2019,
E é muito importante para os jovens, por isso que é chamado de vídeos educativos, porque é para ser trabalhado nas escolas ou na faculdade. É gratuito também, indo lá ao site do CVV, cvv.org.br/conheça mais, vocês podem baixar esses vídeos e utilizá-los, né, em rodas de conversa, em grupos, vocês podem trabalhar esses vídeos. Eu trouxe para mostrar esse para vocês. Elas me perseguiam, falavam mal do meu cabelo, das minhas roupas, do jeito que eu falava, da cor da minha pele. E eu pedia para parar, mas não adiantava de nada. Fiquei tão desanimada que eu parei de cuidar de mim. E eu comecei a me cortar. Então, quando eu descobri que perdi ajuda não era vergonha nenhuma, eu fui lá. Aquilo era bullying. E tinha que parar. Então, eu fui até a direção da escola, que eu sabia que eles podiam me ajudar. Eu contei tudo para os meus pais. E eles falaram que se isso acontecesse de novo, era para eu falar. Depois que eu pedi ajuda, a direção resolveu e os meus pais também. E eu nunca mais faço por isso de novo. Respeito é bom e todo mundo gosta. Já o bullying é péssimo. Não tem espaço aí. Então, vídeos eu trouxe, né, por conta da questão do bullying, que pode estar acontecendo também na universidade, né, e antigamente se falava muito do bullying através de trotes, né. Então, o bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa e que pode causar, sim, tanto danos físicos como danos psicológicos às vítimas. Então, é muito importante, né, hoje não tem apenas esse tipo de bullying, tem também o cyberbullying, né, e é preciso estar atento para